queridos! Hoje vamos mergulhar em um mistério que assombra os corações. Vamos tentar definir aqui quando é amor e quando é paixão. Uma dúvida bastante comum e que parece um divisor de águas nos relacionamentos. Queremos nos apaixonar, uma relação que tire os nossos pés do chão, dê borboletas no estômago, mas por fim queremos amar. O sentimento mais nobre que abençoa as uniões longevas. Esse é o Coração Peludo, seu espaço para tratar das questões de relacionamento. Toda semana eu estou aqui com a psicóloga especializada nesse assunto, Pamela Magalhães, a quem carinhosamente apelidei de fada sensata, cristal sem defeitos, a nossa luz para as esquinas sombrias das nossas emoções. Pamela, Querida, 8ª temporada juntas. Coisa para boa. Explorar esses assuntos do coração, né, Pamela? Olha, é muito gostoso a gente falar de sentimento, falar de emoção e dar um quentinho no coração de quem quiser se aventurar aqui com a gente nesse cenário maravilhoso, porque a gente tá muito chique, né, Paulinha? Tá uma coisa muito especial, esse coração que a gente sonhou por tanto tempo, Pamela, agora aqui, realidade no nosso cenário. Brilhante. Na Clepme, a produtora responsável por toda essa temporada de Coração Peludo. Vai ser realmente um mergulho emocionante para vocês, né? Porque a gente faz aqui esse podcast por causa de vocês. Ele existe por causa de vocês e é por isso que os temas são sugestões enviadas através de mensagens no nosso Instagram, o @Coração Peludo, Coracão Peludo, né? Vocês sabem, não tem cedilha, não tem tio na internet. Esperamos vocês também no TikTok, pois somos jovens, também estamos lá, @O Coração Peludo. E se você está apenas ouvindo o podcast, saiba que estamos também em imagens no youtube.com/Coração Peludo e no Spotify, que agora também tem os podcasts com imagens nesses estúdios aqui da produtora Clepme, né, Pam? Olha, se você tem uma questão, algum ponto do seu relacionamento que você quer entender um pouquinho melhor, mande os temas para nós, porque a ideia é a gente sempre entregar o melhor para você. A gente quer que você tenha a sensação que está no momento terapêutico aqui. Eu, psicóloga, profissional, especialista, conversando sobre os assuntos, e a Paulinha apresentando e sendo porta-voz de muito daquilo que você está sentindo. Vamos mergulhar. Acho que primeiro, Pam, uma dúvida que muita gente tem e não sabe definir. O que é amor e o que é paixão, para depois a gente entender e tentar interpretar nas nossas relações. Não exatamente nessa ordem, né? Você acha que O pode que será que é? Primeiro a paixão e primeiro o amor? Primeiro vamos falar do que é paixão, né? Vai. Paixão, sentimento humano, intenso, avassalador, que a gente não controla e que carrega muito da projeção. Às vezes a gente acha que está enxergando o outro, mas o que a gente está enxergando mesmo é um monte de idealização, de fantasia, de expectativas que a gente vai projetar nesse outro que de alguma forma desperta na gente um sentimento, um desejo imenso. Quando a gente está apaixonado, a gente está com aquela pessoa no pensamento o tempo inteiro. Tem gente até que acha que está obsessivo. Meu Deus, será que eu estou com algum problema? Só pensa nisso, Só né? penso naquela pessoa. Então, quando nós estamos apaixonados, nós estamos fixados. É como se aquela pessoa entrasse no nosso cérebro e ocupasse todos os pedacinhos dele. A ideia é que depois desse sentimento forte, intenso, que acontece com todos nós. Eu espero que você já tenha se sentido assim em algum momento, porque tem um lado que é bem gostoso, né? Borboletinhas no estômago. É uma delícia ficar apaixonado. Mas... Dá até medo às vezes, né? É, até medo. Né? Porque a gente meio que não responde por si. É. Tudo envolve a pessoa. Só pensa na pessoa, vai comprar uma roupa, pensa o que a pessoa vai achar daquela roupa, pensa no Réveillon com a pessoa, pensa no Carnaval com a pessoa, pensa isso que é tudo com a pessoa. Então, aquela pessoa vai tomando um lugar gigantesco de prioridade na nossa vida. E a ideia é que depois dessa paixão, a gente vai entrando num caminho mais consistente, aí a gente chega onde nós desejamos muito, que é o amor. Então, quando a paixão não é fogo de palha, ela vai se tornando um sentimento mais denso, um sentimento mais consistente, um sentimento mais brando e estável, que a gente vai chamar de amor. Sentimento soberano, aquele sentimento que nos permite não só perceber que existe um legítimo outro,
como também nos reconhecer naquele lugar. Quando a gente está amando, a gente consegue construir muito mais, a gente consegue alimentar outros setores da nossa vida, saindo daquela fixação e centralização apenas na pessoa, naquilo que é despertado na gente. Bom, você trouxe uma ordem, né? A paixão e depois o amor. Existe amor sem ter existido essa paixão inicial? Olha, a gente pensar numa amizade, por exemplo, que vai se tornando algo diferente. Você tá com aquele amigo, com aquela amiga, e você vai percebendo, caramba, que relação gostosa, que vontade de construir alguma coisa com essa pessoa. Então você percebe que ao mesmo tempo que tem um sentimento mais consistente, é mais pensado, tem até mais razão ali do que a emoção. Pode acontecer, que você não tem aquele tesão louco pela pessoa, mas você a vê como alguém muito especial, muito importante, e você tem vontade de colocá-la num lugar mais especial da tua vida. Então pode ser. Mas normalmente a paixão vem na frente, que é aquele desejo, aquela vontade de estar com a pessoa, de ter a pessoa. A paixão, eu falo que a gente quer consumir aquela pessoa. É como se a gente quisesse fusionar naquela pessoa. Por isso que a gente tem que tomar super cuidado com decisões desse momento. Então, na hora que a gente está apaixonado, a gente só está enxergando aquilo que a gente aguenta e aquilo que a gente projeta na pessoa. Então, a gente está enxergando principalmente tudo aquilo que a gente gostaria, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente pode. Depois que a paixão vai passando, porque ela vai passando, né? Eu falo que essa névoa da paixão... Tem tempo cronológico, Pamela? Eu já vi coisas na internet, as pessoas dizendo, não, são 3 anos. Tem uma média de 2 anos. Tem um uma tempo, média. mais ou menos. Mas eu não gosto muito, eu tô falando porque você me perguntou. Forma se genérica. Fala-se que são 2 anos, mas eu gosto da gente considerar que cada interação é uma interação, cada pessoa é uma pessoa. O fato é que tem um tempo que tem essa névoa que cega a gente nas nossas expectativas projetadas, nas nossas idealizações e fantasias, e depois, o que vai acontecer? Vai saindo essa névoa e a gente vai enxergando que existe um ser humano ali. Um ser humano ali com defeitos, um ser humano ali com vontades, um ser humano que não vai corresponder a tudo que a gente quer, um ser humano que vai mostrar que em algumas coisas funciona com a gente, em outras não. E aí nessa hora que a gente tem muitos rompimentos, ou então a necessidade de ajustes e reajustes para a gente construir alguma coisa por ali. Agora, quem já chegou ali no lugar do amor, então já se apaixonou, já amou, tá num relacionamento mais longo, essa pessoa pode voltar a se apaixonar pela mesma pessoa e sentir aquela coisa do começo, essa borboleta na barriga, essa vontade louca de estar com aquela pessoa, que é a mesma já há tanto tempo? Eu acho que as pessoas confundem um pouco, é muito comum num relacionamento mais duradouro você escutar algo assim, eu voltei a ter aquela paixão por ele, eu voltei a ter aquela paixão por ela, mas na verdade é porque em alguns momentos da nossa relação, a gente passa por várias coisas, a gente passa por crises, a gente passa por situações mais difíceis, a gente passa por esses altos e baixos de qualquer relação mais estável. E de repente tem algumas condutas ou alguns momentos que aquela chama volta, ou porque a gente faz alguma coisa para que ela volte, ou porque ela simplesmente aconteceu alguma coisa ali que reacendeu. Eu não acho que isso seria uma paixão, eu acho que isso seria novamente aquela veia de atração que existe. Eu falo que tem um link de atração que existe entre essas duas pessoas, que ora pode se estabilizar e ora pode voltar à tona. A questão é que a paixão, ela é muito marcada no início das relações. Porque a paixão tem um pouco desse mistério, a paixão tem um pouco do desconhecido, a paixão tem aquilo de mim que é colocado em você. E depois que a gente consegue viver essa diferenciação, que a gente começa a ter um outro e ter a gente, aí a gente consegue perceber se dá certo, se dá para continuar, se a gente vai conseguir construir alguma coisa junto ou não, ou então era só aquilo tanto que a gente fala, não, era fogo de palha. Quantas vezes? Às vezes a gente olha para relacionamento antigo. Amor de verão não sobe a serra, tem umas coisas assim. Isso. Quantas vezes a gente olha para relacionamentos antigos e fala assim, gente, mas eu era enlouquecida por esse cara. O que aconteceu? Porque hoje eu olho e não sinto nada. Porque estava sendo colocado nele muito daquilo. Claro que foi despertado naquela atração, mas que é nosso, né?
que a gente idealiza ali. A gente não faz isso só com gente, né? A gente faz isso às vezes com trabalho, a gente faz isso com alguma situação, com amizade. Tem essa fase que a gente fala do apaixonamento, né? Até viver as nossas primeiras frustrações, que é quando a gente vai entrando mais na realidade, e finalmente a gente enxergar essa pessoa como ela é. Pamela, às vezes você falando de paixão, parece sintoma de droga, né? É. Porque é uma euforia, é essa coisa de realmente ficar muito ligado, pensando o tempo inteiro naquela pessoa. Tem gente que acaba ficando viciado em se apaixonar e não consegue mais aprofundar os vínculos porque tá muito nessa energia? Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se envolver. Existem pessoas que têm uma indisponibilidade emocional para o aprofundamento amoroso. Então, essas pessoas, elas vão vivendo de estadas afetivas. Então, nossa, aquele cara me apaixonou. Então, vive o momento da paixão, na hora que vai mergulhar, sai. Aí vai para outro, vai para outro, vai para outro. São pessoas com muita dificuldade de estabelecimento de vínculo. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande de concretização desse elo. Isso, claro, tem correlação com a internalização do apego. São pessoas que possivelmente passaram por questões importantes lá atrás, na primeira infância, na maneira que entenderam o amor, como que elas compreenderam o que podem esperar do outro. Então podem ter internalizado um apego inseguro, um apego evitativo, um apego ambivalente. Isso faz com que elas não queiram se frustrar na possibilidade de mergulharem de fato numa interação. Então elas vivem só desse momento de euforia, esse momento de mais êxtase relacional. Eu falo que é só a parte mais gostosinha da relação. E elas ficam sempre no que poderia ter sido daquilo que quase foi. E aí não mergulha, né? Fica ali na trave, né? Quase gol. Então é como se elas sempre guardassem uma sensação de nossa, como foi incrível ali, quase. Nossa, ali foi tal. Não chega a viver a realidade que toda relação tem, que são as decepções, as mágoas, o esperar e não ter, o ter que ajustar aqui, arrumar, colar, né? Que relacionamento exige isso. Então, como elas não têm estrutura emocional para tanto, elas ficam só ali, né? Na beirinha. Eu falo que só molha o pezinho, não mergulha no mar. Agora, muitas vezes, Pamela, eu vejo pessoas que realmente ficam muito apaixonadas e movidas e tal, e quando isso não vai pra frente, não por escolha delas, então no rompimento que foi a opção da outra pessoa, essa pessoa fica realmente muito abalada. E ela, às vezes você fala, nossa, mas você namorou 2 anos e se recuperou tão bem do término, e agora, com essa pessoa que você conhece há 20 dias, você tá desse jeito, você tá tão derrubada. Por que às vezes é difícil se recuperar de uma paixão que não deu certo? Se é uma coisa tão recente, por que a gente tem tanta dificuldade? Você deu o exemplo de uma pessoa que sai de uma relação mais longa e que entra numa outra apaixonada com N expectativas e aí sofre muito. Às vezes a gente acha que ela está sofrendo por esta relação recente, mas na verdade ela está sofrendo por algo que não foi trabalhado do outro término, por um luto mal elaborado, por questões que não foram estruturadas e ressignificadas, que ficaram em stand-by dentro dela, e nessa oportunidade consegue vir à tona. Porque, veja, às vezes a gente costuma dizer que aquilo que a gente sente é muito sobre o outro. Ah, é sobre o outro, é sobre esse, é sobre aquele. Mas na verdade não. As pessoas despertam na gente sentimentos que são nossos. A tristeza que eu sinto é minha tristeza. A dor que eu sinto é minha dor. O outro desperta, provoca. Mas a realização de tudo isso diz respeito a mim. Então, existem questões de relacionamentos que a gente vive que se a gente não elabora, se a gente não vive cada etapa do luto, até pra gente conseguir se reerguer, se refazer, juntar as peças ali do nosso coração despedaçado, a gente vai entrar esburacado, muitas vezes parecendo que não, né? Porque às vezes a gente nega, a gente não entra em contato, mas aí nessa outra interação, na hora que aquilo não dá certo, ou enfim, não é como a gente gostaria, pronto. Vem tudo aquilo, isso, vem à tona, tudo aquilo que a gente não trabalhou no outro relacionamento. Você falou uma coisa no começo aqui, que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, e acho que serve de conselho para todo mundo que está acompanhando, que na hora da paixão
não é uma hora boa para tomar nenhuma atitude, Fica o para aviso. decidir nada, né? Eu falei, o aviso, opa, viu, gente? peraí. Isso pode livrar a gente de umas ciladas aí, né? Ter essa noção de que, peraí, legal, delícia, mas calma, tô vivendo um período de lua de mel, Você calma. não vê muitas pessoas que viveram relacionamentos longos, eles foram casadas muito tempo, ou namoraram muito tempo, e aí na relação passada, não queriam sair do país, não queriam casar, não queriam ter filho e tal. De repente entra num relacionamento, em um mês querem tudo. Aí a outra parte verdade. fica até sem entender. Fica, fala assim, né? meu Deus, anos nisso como e assim? nada, e de Problema repente sou ele eu. casou com outra pessoa. Claro, não, então assim, a sensação que dá é que o problema era a pessoa, não, o problema era eu. Por quê? Porque na hora da paixão, a gente está completamente cego na projeção, na expectativa, naquilo que a gente deposita, enxerga, percebe no outro. O que é muito importante a gente deixar aqui claro para quem está nos escutando, nos assistindo. Veja só. O ser humano tem uma característica super importante de ser falada, que é assim: você não consegue sentir falta daquilo que você tem no momento. Por exemplo, você está me vendo aqui, você não consegue sentir falta de mim. Você está com água aqui, então se tiver sede, você toma água. Então como que você vai sentir sede se você estiver tomando a água? Você só vai conseguir sentir a falta, a importância da água quando você não tem. Então veja, o ser humano ele estava num relacionamento de muito tempo em que possivelmente ele tinha uma insatisfação. Vamos pensar uma coisa muito recorrente. Sentia falta de sexo. O relacionamento já estava há muito tempo, já não era novidade, a atração não era a mesma, a sexualidade não era tanto quanto gostaria e tal. E percebeu que isso era algo essencial e estava fazendo muita falta, se sentiu atraído por uma outra pessoa, entra nessa relação em que transa-se direto. Então é sexo dia, tarde, noite, full time e tal. Tá sucesso. feliz. Então a Achei sensação, o que eu queria. Isso, perfeito. A sensação é o quê? Nossa, tudo que eu precisava eu tenho aqui, porque você está suprido num ponto que estava esburacado. Só que todas as outras coisas, que não são coisas, que se tinha na outra relação, nesse momento não faz falta. Porque o buraco era sexo, e o sexo está sendo respondido com essa pessoa. Aí o sujeito sai dessa relação e entra nessa relação em que ele é correspondido no sexo. E ele está focado em quê? Nas outras coisas que ele tinha? Não, porque ele tá abastecido nessa bagagem. Então ele tá olhando o sexo. E ele vai, até que chega uma hora que as outras coisas que ele estava abastecido, como ele não tá mais naquela relação, começa a gritar. Sabe quando o tanque começa a mostrar, tá esvaziando, tá faltando. Sexo tal. tá nota 10, Só mas que aqui nessa não. relação, ele só olhou pro sexo. Os outros pontos, por exemplo, que existiam na outra relação, cumplicidade, parceria, construção, segurança, confiança, tudo isso, aonde está agora? Não tem mais. E nessa relação tem? Pode ter, pode ser até que se desenvolva, mas nesse momento não foi trabalhado isso. Só que na hora da paixão, olhou-se só para o ponto que faltava. É nessa hora que eu falo que a paixão vai se esvaindo, que vai se percebendo que, tem pontos faltantes que agora não existem mais, que a gente vai vendo a realidade propriamente dita. Por isso que muitas pessoas se arrependem, muitas relações que começam nessa paixonite louca não vão pra frente, e por isso que eu digo e repito, não tome grandes decisões no momento da paixão, porque a emoção ela tá à flor da pele e a razão está em baixa. E a gente, para ter decisões importantes e grandes de passos significativos na nossa vida, a gente precisa sempre consultar o quê? O equilíbrio entre o coração, o que desperta no coração, e o que, é fundamental para a razão, senão a gente vai se dar muito mal, né? Pamela, em outras temporadas, já estamos na nossa 8ª temporada, né? A gente trouxe alguns padrões de personalidade que, inclusive, acabam explorando esse momento da paixão para meio dar um bote. Tá. Então, por isso que eu falei que eu acho que é um alerta. Porque tem algumas pessoas que realmente vão mal intencionadas nisso. Quero tudo com você... Você é tudo, vamos mudar, muda pra minha casa, muda pra sua casa, vamos estar junto agora, a gente se conhece há um mês, não tem problema. E depois acaba que engata num relacionamento super tóxico, num relacionamento de controle. Olha, tem um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade borderline,
que isso tem uma tendência imensa de acontecer. Para quem já teve esse diagnóstico, para quem conhece, sabe que a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela vive de paixões. São pessoas extremamente sensíveis, são pessoas à flor da pele. Facilmente mergulham em paixões e também, do mesmo jeito que mergulha, se fere. Do mesmo jeito que começa um negócio intenso, gigante, se frustra. Então, por isso que é muito importante. Por que a gente está falando desse transtorno? Porque no transtorno de personalidade borderline, a emoção é gigante e a estrutura, a razão, o pé no chão quase não existe. Praticamente não existe. Então a pessoa fica só naquilo, né? Naquela emoção, naquela coisa, que delícia, que incrível, idealiza pacas, né? Desenvolve essa dependência, essa codependência e, claro, os atritos acabam sendo gigantes, as rupturas, elas são traumáticas. Nesse caso, por exemplo, outro caso que eu acho que você lembrou também, são personalidades, aí o borderline não é mal intencionado, isso é uma característica dele, mas, por exemplo, um indivíduo que tem um transtorno de personalidade narcisista, né? É alguém que adora conquista, adora estar nesse lugar, adora perceber alguém apaixonado por ele, por ela, adora viver esse auê, né? Mas não vai muito longe. Porque depois que conquista tudo o que quer, depois que tira o ganho daquilo, daquela situação, muitas vezes entendendo que é um trampolim para alguma coisa, né? Para se envaidecer, seja profissionalmente, seja pessoalmente, para ter mais um troféuzinho e depois você que estava ali no meio fica completamente perdido a ver navios, né? Por isso que é tão importante, é gostoso, é uma delícia sentir borboletinhas ali, né, no estômago, mas é fundamental também a gente lembrar o que eu estou escolhendo para minha vida, aonde essa porta vai me levar, o que eu estou investindo nessa relação, aonde eu quero chegar. Ai, que delícia, que eu tenho isso que me falta, mas e os outros pontos também? Porque é aquilo, quando você está num relacionamento e não tá legal e tem pontos que precisam trabalhar, eu falo que tem duas saídas. Ou você vai buscar um atalho, que você vai falar, nossa, então ó, essa pessoa me oferece aquilo que eu não tenho aqui. Você só olha para isso e aí você se estrepa depois, porque você não tá vendo o restante. Ou você para, tenta trabalhar alguma coisa. Ah, não funciona? Vive esse término para você conseguir se recapitular, conseguir se reintegrar, para você enxergar o todo de uma maneira mais justa. E não só a parte que falta. Chegou o momento, hein? Você que é pelúcia, ou seja, é ouvinte desse podcast desde a primeira temporada, sabe bem como é. É a fala terapêutica da Pamela. É como um mantra, gente. A gente ouve, ó, a conversa, a gente ouve, reouve e vê se toca ao nosso íntimo, se você está precisando ouvir sobre o nosso tema de hoje. Quando é amor e quando é paixão? É com você, Pamela. Talvez você esteja se perguntando quando é amor e quando é paixão. Pode ser que você esteja vivendo um sentimento gigante aí dentro e esteja na dúvida. É amor ou é paixão? Até para você saber o quanto você pode mergulhar nisso que você esteja sentindo. Se você está na dúvida, eu acho que você está até num bom lugar, porque você está se dando a chance de repensar como você vai funcionar nessa interação. A gente espera que um sentimento intenso, forte, que te tome, que faça você pensar o tempo inteiro na pessoa, faça você querer ter N planos com ela, desejos, vontades e até estar realizando muito disso, se torne futuramente um amor, um sentimento estável, que te permite gozar de tudo isso de uma forma construtiva. A paixão por si só, ela é intempestiva, avassaladora e não vai muito longe. Mas vale a viagem. Não deixa de ser uma viagem com grandes aventuras e até memorável. Mas o que a gente mais gostaria é que isso se tornasse algo agregador para a tua vida. Um lugar que te fizesse ver florescer todas aquelas sementinhas que você brotou por ali. Então, aproveita e tenta dar uma maximizada nisso que você está vendo, ampliar a tua perspectiva e perceba o que há de bom aonde você está, o que é possível ali, o que você junto com essa pessoa podem fazer por essa interação, o que você está entregando e o que essa pessoa pode entregar também, o que há de possibilidades, o que é oportuno para ser despertado nesse elo.
Não olhe só para você, só para o seu sentimento e para aquilo que é despertado, mas perceba também se existe reciprocidade e se as várias camadas que incluem essa interação, elas têm algum equilíbrio entre si. Se não tiverem, trabalhe para que tenha, porque um relacionamento ele não vai se apoiar apenas numa esfera. Você vai precisar também de outros pontos para que essa relação consiga se constituir. Então, você sair do tobogã da paixão, desse sentimento gigante, para a tranquilidade e a estabilidade do amor, onde você vai poder se sentir também amado, onde você vai também poder amar. E o mais legal, você não vai abandonar os outros setores da sua vida que são tão importantes, que muitas vezes na paixão ficam abandonados. Seu lado social, seu trabalho, sua família, pontos outros que também te conferem identidade e são super importantes para você. Em suma, aproveita a oportunidade, isso que eu estou falando para ti, para você não meter os pés pelas mãos. E depois fica ali, assim como a paixão acaba sendo fogo de palha, você também se queimando, se ferindo e se arrependendo por não ter pensado no que realmente ia ser do teu futuro. Já volta e ouve de novo, assiste de novo, porque é um jeito da gente plantar dentro da gente um pouquinho do que a Pamela compartilha com todos nós aqui no nosso Coração Peludo, nessa 8ª temporada. Olha, tem uma maratona aí de trás pra frente pra você fazer, se você chegou hoje. Se você tá sempre com a gente, espere até a semana que vem, mais um tema para vocês e sugerido por vocês lá no nosso Instagram, o Coração Peludo. Pamela, muito obrigada. Sempre uma delícia estar aqui. Seguimos juntas para mais essa temporada. Até a próxima. Esse tema mexeu com você e você tá pensando, queria aprofundar, quero um atendimento agora a um clique. Dá para fazer isso, Pamela? Qualquer hora é hora de você cuidar de si. Você está à distância de um clique para fazer a sua sessão de psicoterapia com profissionais formados em psicologia capacitados para te atender. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos o PsiApp. Ou então entre no site psiapp.com.br que você vai ter ali a possibilidade de fazer sua sessão imediata com os profissionais disponíveis na hora que você quiser ou agendar o seu atendimento. É isso, a qualquer hora do dia, atendimento a um clique no PsiApp. E se você é psicólogo, procure pelo PsiApp Pro e faça parte dessa rede de atendimento.